Boa noite, amores, boa noite. Segunda-feira, dia do começo, do recomeço, dia do seguir em frente e dia de mais um episódio mega especial do seu Cacau Pod. Hoje isso aqui é figuração, porque eu não vou usar. Porque a minha convidada de hoje, gente, é um diferencial, é uma potência em pessoa, é uma convidada que me inspira, que me ensina, que segura minha onda. Então, eu tenho o prazer de poder no Cacau Pod trazer figuras que são inspiradoras na vida da Cacau. E eu acho importante trazer essas potências para inspirar você aí também em casa. Então, fique muito, muito ligado, porque é um bate-papo que a gente não sabe o caminho que ele vai tomar, mas é o caminho sempre para acrescentar, para desenvolver, para trazer luz, né? Para fazer a diferença na vida da gente. Você não vai se arrepender de participar desse bate-papo. Mas antes de apresentá-la, eu vou dar as honras aos nossos patrocinadores, a quem apoia o Cacau Pod, começando com Massas Caiçara. Massas Caiçara é o sabor da Itália na sua mesa. Então você que está na Baixada Santista, você que está Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão, disca, fala, eu sou Cacau Pod e quero Massas Caiçara na minha mesa. Há mais de 10 anos, preparando sabor e carinho para deliciar você e a sua família. Muito obrigada, Massas Caiçara. Nosso próximo apoiador, inclusive estou recebendo muitas mensagens para saber sobre festa de fim de ano, sobre aluguel. Cacau, eu quero saber daquele lugar que você anuncia. Então, Espaço Vila São Jorge. Liga lá e já agenda para depois você não falar que ficou sem data. Espaço Vila São Jorge é aquele lugar aconchegante, lindo, novinho em folha. É o espaço para chamar de nosso. Então, para você fazer sua festa de fim de ano, seu happy hour, a sua festa da empresa, esse é o lugar ideal que está preparado para receber você e a sua família. Por fim, nosso último e tão querido patrocinador é Glow Moda Feminina. Glow Moda Feminina tem do Plus ao Slim. Então você quer já começar a preparar o seu look especial para confraternização de fim de ano, para reunião de amigos? Glow Moda Feminina tem a peça ideal para dar um up na sua autoestima, para deixar o que é bom ainda melhor. Fique de olho nas redes sociais da Glow, que ela faz lives com promoções de até 50%. Então, garanta o seu look e saia linda para dar um glow na sua autoestima. Agora é a hora de dar as honras, gente. A minha convidada, que, como eu disse, quando ela chegou aqui, eu já fiquei muito emocionada. A gente segura a onda. Que você já sabe, você já me acompanha, Cacau é chorona mesmo, e receba. Então é muito importante eu poder compartilhar com vocês quem faz a diferença na minha vida, quem me ajuda na caminhada e que eu sei que tem uma bagagem para compartilhar com vocês. Porém, contudo, entretanto, vocês têm que pagar a prenda. Vocês ainda não pagaram a prenda, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Como eu sempre digo, o incentivo de vocês não custa nada, mas vale muito para o crescimento do Cacau Pod. Inclusive, estamos agora na corrida. Nós estamos com esses últimos episódios encerrando a 5ª temporada do Cacau Pod. E vem uma 6ª temporada potente. É isso que eu vou falar para vocês. Nessa 6ª temporada, eu quero fazer a virada de chave. Então, chegamos a 600 inscritos, a mais de 600 inscritos. Estamos indo para a 6ª temporada. Eu já vou deixar um spoiler para vocês. Quando chegarmos à marca de 1000 inscritos, Cacau Pod virá ao vivo, para sua participação ser em tempo real. Então, se você quer ser um integrante em tempo real do Cacau Pod, nos ajude nessa corrida aí pra gente chegar aos 1000 inscritos e reestruturar mais uma vez o Cacau Pod, que a gente gosta disso, é vida em movimento. Agora,
minha amada Celi de Oliveira. Seja muito, 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 muito bem-vinda ao Cacau Pod. Gente, ó o bafão. Celi não tem cara de minha família, gente? Ela não tem cara de sangue do meu sangue? Tem, eu sei que tem. Então, para aproveitar, apresentar para vocês, Celi é professora doutora Celi de Oliveira, docente universitária, pesquisadora nas áreas da saúde mental e na saúde da população negra. Seja muito bem-vinda ao Cacau Pod, minha amiga. Gratidão. Gratidão, é um prazer inenarrável estar aqui. Depois de um período de isolamento, período de reclusão, período de renascimento, eu não podia recusar o seu convite, que já tem me sido feito há muito tempo, né? E por conta disso eu estou aqui, é um prazer estar com você, é um prazer estar com vocês. Eu espero, sinceramente, que esse momento ele possa ser um momento de reflexão. Vou fazer algumas provocações, porque você me conhece, você sabe que Essa é a se Celi. não for para fazer a diferença, eu não saio da minha casa, eu não saio. E eu gostaria, de fato, de trazer um assunto que ele é um assunto que é comum a todos, né? Que é comum à sociedade, que pertinente, é comum ao mundo. inclusive, né? É extremamente pertinente ao momento em que nós estamos vivendo, ao agosto, né? O mês de agosto é o mês considerado dedicado ao agosto lilás, o mês que faz a referência à violência, violência né? contra a mulher, né? E eu acredito que não tenha sido por acaso que no dia de hoje, neste mês, neste ano, neste momento, eu pude estar aqui junto com a minha irmã, né? Com a minha parceira. Amém. Vocês entendem um pouco que eu falo sempre, eu não sei se eu falo, mas eu tenho isso comigo, sobre o momento presente, o poder do agora, sobre estar inteiro nesse momento. Vocês entenderam a fala da Celi? É agora. Tinha que ser hoje. Ela está emocionada lá, eu estou emocionada cá, porque é muito significativo. Conheci Celi, eu vou contar para vocês como que chega a Celi na minha vida, para vocês entenderem o tanto que é significativo e importante a presença dela aqui. Não tinha como eu... Celi faz parte de uma das apoiadoras e patrocinadoras do Cacau Pod, num momento em que talvez hoje o Cacau Pod não existiria mais. Então, quando a gente passa os desertos da vida e a gente não acha saída, Deus sempre vai usar alguém, um instrumento, e ela foi o instrumento nessa vida. Celi foi uma apoiadora do Cacau Pod, e eu chorando, no momento em que eu achei que eu não ia conseguir mais manter o Cacau Pod no ar. E ela foi, sim, a ponte para um patrocínio significativo que manteve o Cacau Pod no ar durante 6 meses. Foi uma conexão que ela fez, foi um direcionamento que ela me deu. E um curso, inclusive, né? Como ela é professora, doutora, ela sempre atrela, eu acho que é natural, né, Celi? Esse desenvolvimento com o aprendizado. Então, tinha um curso... E que esse curso, ele te patrocinava, ele bancava o seu curso. E foi esse dinheiro que conseguiu manter o Cacau Pod durante esses 6 meses. Então, conheci a Celi dentro da clínica, quem sabe, fora do Cacau Pod, eu sou uma técnica de enfermagem. Seu Sérgio. Di, nas fotos que eu separei, tem um casal no meio de um coração. Põe aqui pra mim, fazendo um favor, porque essa conversa só faz sentido com esse rapaz. Meu papai. Seu Sérgio até então era meu colega de trabalho. E a gente estreitou laço, virou meu pai Sérgio. É assim que eu chamo ele, de papai. Porque ele foi, sim, um pai pra mim. A Celi, uma mãe, uma irmã, uma amiga, uma tudo.
E através do seu Sérgio, num momento delicado dentro da empresa, ele falou assim, olha, eu posso trazer a minha esposa para a gente fazer uma integração, uma palestra, um movimento aqui. E a minha conexão com ela foi imediata. Sobre isso? É isso. O seu lindo? Meu lindo. É Meu lindo. Ele é o cara, gente. Ele é. Então, minha amiga, vamos começar então por isso. A sua dedicação. Eu acho que a sua bandeira é cuidar. O seu propósito na vida. Então, antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que você apresentasse a Celi para fora da docência. Sim. A mulher Celi, a mulher negra Celi. Acho que é importante. Importantíssimo, importantíssimo. Eu sou uma mulher que em breve completarei 58 anos, né? Não coincidentemente no dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, né? Então já vem aí todo eu acredito que o universo ele faz os seus arranjos, ele faz os seus movimentos, que é para poder tudo fazer sentido, né? Perfeito. E o que não faz sentido a gente pode também escolher para mudar a rota. Ressignificar. Então eu sou uma mulher, sou 3 filhas, eu sou a mais velha, né? E nós tivemos aí um rompimento de vínculo com a minha mãe, porque ela faleceu, nós éramos muito crianças. E o meu pai, junto com uma rede de apoio, e que na época era possível, nós vivemos juntos. E eu, já ainda na tenra idade de criança, né? Eu pensava muito em algumas profissões relacionadas ao cuidar, mas eu não tinha noção do que eram, de verdade. Mas eu me lembro que eu escrevia num papel cuidar de criança, cuidar de mulher, cuidar de velho, colocava Sim. velho, né? Que eu não tinha noção. E cuidar de quem tinha problemas de cabeça, era o que eu colocava. É óbvio que por ser uma criança preta, vir de uma família de pessoas pretas, né? Hoje eu consigo entender muitas variáveis, eu consigo entender muitos detalhes que na época eu não entendia, embora já vivenciasse. O racismo, ele está aí, ele existe, ele é institucionalizado, ele é estruturado sim, e a população preta, assim como outras populações, indígena, criança, de zonas fronteiriças, mulheres, né, em especial, são populações vulnerabilizadas. Então, a vida foi de muito desafio, de muitas dificuldades que, graças a um pai amoroso e outros membros da família, né, eu tenho algumas referências que eu levo para a vida e vai comigo para toda a ancestralidade, que não podemos esquecê-las. Foram pessoas que me ajudaram a ser e a construir o que eu sou hoje. Perfeito. Né? Não sou eu como minhas irmãs. E a enfermagem, ela surgiu na minha vida aos 13 anos de idade, quando, por ser filha mais velha, nós tínhamos aquela cultura de você precisa aprender a cozinhar, ser dona da casa e tudo mais. E eu fui para fazer um curso de corte e costura, pasmem. Corte e costura. Meu pai falou, precisa fazer para aprender a costurar, pôr camisa, botões nas minhas camisas e de repente é uma profissão. E eu vi escrito auxiliar de enfermagem. Marque. Aí eu falei, eu quero fazer aquilo ali. Ainda apontei, quero fazer aquilo ali. E a recepcionista da época falou, não é possível, porque você é criança e tudo mais. Falei, qual a idade? Ela falou, a partir dos 18. Eu falei, pois eu fui fazer o curso com 16 anos e com 17 anos, 29 meses e 11 dias, eu comecei a trabalhar. Foi meu primeiro emprego. E desde então, eu continuei trabalhando na área da saúde, na enfermagem, como atendente, posterior como auxiliar. À época não tinha ainda a categoria de técnico. E eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer, né? Foi durante esse período, conheci também a saúde mental. Trabalhei num dos manicômios mais emblemáticos e famosos daqui de Santos, né? E o
o estudo, o conhecimento, meu pai sempre disse, estuda porque o conhecimento ninguém tira de você. Você pode dividi-lo, você pode transformar o teu ambiente, mas ninguém tira. E eu gosto, de fato, muito de estudar. Você sabe, Gosto muito. o letramento racial, dentro dessa sua caminhada de estudo, ela vem agora, com essa atualidade de mundo, ou você é uma menina que tinha essa consciência desse letramento já desde o seio, da onde você vem? Desde criança, eu sempre sofri e sempre enxerguei o racismo no comportamento das pessoas. Mas se você considerar que no ano em que eu nasci, 67, né? Praticamente aí uns 3 anos ainda do período da ditadura e tudo mais. Eu sempre escutei, sempre vivenciei, mas as questões de letramento mesmo, isso vieram com o tempo. Vieram com o tempo. Porque eu costumo dizer isso, né? Eu não sou obrigada a nada. Mas eu também entendo que eu não tenho que gritar para poder ser ouvida. Eu preciso estudar, eu preciso me conhecer, eu preciso desenvolver o autorrespeito e eu preciso realmente sair da minha casa para fazer a diferença. Porque se for para fazer igual a todo mundo, eu não preciso sair ou fazer. Porém, o letramento, a consciência de classe, ela veio em um momento acadêmico também. Tá. Eu sempre tive muita indignação. Eu costumo dizer que o que te causa... Confie no teu desconforto, acredite no seu desconforto. Por mais que possa parecer utópico, às vezes você fala, ai, não, é bobagem. Não, não é bobagem. Não naturalize o teu desconforto. Mas à medida que você vai sofrendo racismo, que você vai buscando os seus direitos, eu tive algumas situações bem pontuais de racismo e eu procurei a justiça, porque racismo é crime, em uma época em que tinha acabado de ser sancionada a lei. Então, eu sempre, de uma certa forma, eu sempre me mobilizei para ocupar um lugar onde socialmente ele não é permitido para pessoas pretas. Perfeito. E o letramento racial, ele veio num momento acadêmico. Em 2017, eu comecei a questionar. Eu falei, gente, por que eu aliso o meu cabelo? Quando eu escutei, assistindo a defesa de uma tese, né, com a população preta, de um assunto específico da saúde mental, falei, gente, eu não posso. Se eu sou uma ativista, se eu sou uma militante da minha ancestralidade, eu preciso assumir, primeiramente. E foi o que eu fiz. Então, atualmente, eu procuro colocar, dividir, questionar, provocar as pessoas sobre a questão do letramento racial, né? E aí entram os desafios e entram mesmo os conflitos, porque é muito comum. Não tem como você se posicionar e não estar preparado para lidar com os conflitos. Exatamente. A partir do momento que você escolhe ter voz, para qualquer coisa, eu acho que é muito pertinente, muito importante ressaltar essa sua fala. E ela vai falando, gente, queria ter uma câmera aqui só para mim, para vocês verem minhas reações com meus convidados. E meu sorriso vai abrindo porque eu consigo pegar esses insights. Você fala assim, eu entendi que eu não preciso gritar, eu não preciso, não é na força. Não. Eu aprendi, eu entendi que o conhecimento, o autoconhecimento, o letramento é o que me fortalece. Exatamente. Saber de si é o que dá potência sobre isso. Exatamente. Porque eu não tenho a menor condição, eu preciso entender que eu vivo em uma sociedade. Eu sou uma cidadã de direitos e de deveres. Eu contribuo para que uma sociedade se fortaleça. Então, eu preciso, de fato, ocupar o meu lugar, ocupar espaços, sem permitir as microagressões e muito menos o silenciamento. Perfeito. Então, quando você me pergunta sobre a questão do letramento racial, né, eu te respondo o seguinte,
é um caminho que você vai trilhando aos poucos, né? Com resistência, com coragem, né? É claro que às vezes você dá uma... Cansa, porque cansa. Você ter que falar o óbvio cansa. Mas eu tenho uma grande amiga que a gente costuma dizer que o óbvio precisa ser dito, não é? Então, eu vou ocupando os espaços. Ainda que esses espaços, muitas vezes, me fechem as portas. Mas eu costumo dizer que o céu é uma porta imensa, aberta e nunca se fecha. É isso. Então, eu costumo, sim, eu procuro estar sempre introduzindo temas como o letramento racial, como diversidade, né? Eu vou trazer um assunto aqui que foi uma conversa particular nossa. Eu Sim. vou na porta de um fast food. E a gente estava falando sobre como que a mulher preta não se enxerga merecedora, como ela acha que sempre é um favor, sempre nunca é um direito. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco com a potência que você tem e sobre isso, sobre a gente se colocar no lugar de honra que a gente tem por lei e por direito. A gente não tá aqui por favor e a gente não tem que pedir licença para existir. Aí eu nervosa. Então, Cláudia, também é um desafio. E também é uma questão de consciência, de sensibilização. Porque se você pensar nos fatos históricos, se você for considerar a história, você lê os livros de história, o que foi que você aprendeu na escola? Eu aprendi na escola que os negros foram escravizados, né? Viviam acorrentados e foram libertados por uma mulher branca, ok? E desde que eu me conheço por gente, todas as histórias que eu escutei, elas estavam sempre atreladas nesse viés. Nesse viés, não é? Só que as variáveis, o outro lado da história, você vai conhecer depois. Porque hoje você tem alguns autores e autoras negras que trazem aí uma explicação para o que muitas vezes é uma representação social, né? Que é uma questão mais mística mais mito do que propriamente verdade. Dizer que nós, pessoas pretas, somos racistas, né? Dizer que nós não nos valorizamos. Você imagina, agora nós temos a possibilidade de estarmos duas pessoas pretas falando para uma infinidade de pessoas se escutarem, certo? Mas e o que os autores como Djamila, Sueline Carneiro, Silvio Luau, né? A Kitty Orene, que fala também sobre a questão da interseccionalidade, e tantos outros autores pretos, Bárbara Carini, que falam justamente sobre isso, né? O embranquecimento. Enquanto nós falamos do embranquecimento, não é mimimi. Algo que é importante ficar muito claro aqui, ficar registrado, é que as coisas mudaram. Na época dos seus avós, na época dos meus avós, na época dos meus pais, era autorizado apanhar, pôr castigo no milho, não é? Criança estudar, trabalhar. A violência contra a mulher ela era legitimada, né? O machismo ele é muito forte e enraizado na mulher também. Só que as coisas mudaram. Às vezes eu vejo postagens dizendo, porque no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Ok, mas as coisas mudaram. É sobre evolução. E né? a flexibilidade, ela traz, ela é um imperativo junto com a evolução. Perfeito. As coisas evoluíram. Então, não tem como mais nós admitirmos que uma mulher preta potente, um homem preto potente, não ocupe o mesmo lugar. E a forma como eu trabalho com isso é em provocações. Numa palestra aqui, nesse momento, eu vou deixar para o teu público. Quantos médicos pretos vocês já se consultaram? Quantos advogados? Quantos dentistas?
Quantos juízes pretos vocês conhecem? Não precisa pensar na mídia, não precisa pensar na rede social. Veja no teu entorno. É isso, a gente está falando assim, essa ideia toda, essa provocação toda, é você olhar o seu meio. Exatamente. Olha o teu meio. Olha o meio onde você está. Perfeito. Né? E o racismo, ele é tão institucionalizado, é tão estruturalizado, que quando eu chego em determinados lugares, e você também, você já percebe os olhares. Você vai, por exemplo, em espaços onde é um espaço público. Quantos professores negros você tem dentro de uma universidade? Não, sabe que dentro dessa analogia toda, e você falou assim, olha, eu conheci né, essa questão direta mesmo do racismo dentro do ciclo universitário. Aí eu fiquei com essa questão aqui para te perguntar isso. Quantos professores tinha quando você chegou? Pretos? 2. E não estou falando da universidade atual, eu estou falando, nem vou citar nomes por questões éticas, mas em todos os espaços acadêmicos, porque eu já conto aí 40 anos na profissão, na enfermagem, e na docência uns 28 anos. Todas as universidades que eu trabalhei só contavam com 1 ou 2 professores, além de mim. Então, e aí, uma outra fala, você perguntou, Celi, como é que é essa questão do empoderamento, da gente se sentir, tudo mais? Primeiro nós se alimentar de muita leitura, tá? Se alimentar de muita leitura a respeito do assunto é importante, mas reconhecer que você é uma cidadã de direitos. Perfeito. Porém, também é um grande desafio, porque a própria sociedade, ela vulnerabiliza as populações, né? Sim. Ainda hoje... Vulnerabiliza, não tem como dizer que não. Vamos falar da instituição enfermagem, da qual fazemos parte? Você vê ainda hoje, tá? Porque eu sou atuante também na clínica de hemodiálise. Ainda hoje, uma coisa que... Hoje eu aprendi a me posicionar, mas até pouco tempo atrás, você sabe muito bem que eu não sabia. Sim. Porque o profissional chega se impondo para você pela força, pelo medo, pela coação. Se você não sabe se posicionar, você aceita, se encolhe, ainda pede desculpa. Sim. Agora, hoje, não venha me coagir. Não venha tentar me cercar com ameaça. Por quê? Porque hoje eu tenho noção e letramento de até onde aquilo ali está atravessando aquela linhazinha tênue. Exatamente. Mas quantos a gente ainda conhece que não tem esse entendimento? Eu faço questão de trazer esses profissionais aqui. Sim, eu trago. Para isso. Eu trago, posso depois compartilhar com você contatos Sexta temporada vem aí, querida. Eu posso compartilhar contato de pessoas que atuam na questão do letramento racial, que são autores e propagadores das políticas públicas da igualdade racial. Perfeito. Né? Eu vou fazer isso porque na verdade, eu voltei de um período, como eu falei, né? Que eu fui extremamente assediada, sofri muita violência. Eu estava pensando se a gente poderia tocar muita nesse lugar. Violência e assédio moral, né? Num determinado ambiente de trabalho. E, atualmente, a situação ela foi para os caminhos que tinham que ir, né? Justiça. A justiça existe aí para isso. Mas, voltando às questões da violência, durante muito tempo, eu também naturalizava o assédio e a violência porque eu não os reconhecia como. A partir do momento que eu me conscientizei, eu não aceito mais microagressões. E aí você está falando da nossa profissão, né? A nossa profissão é uma profissão que ela é uma profissão extremamente vulnerabilizada. A nossa profissão é uma ciência legalmente reconhecida, mas ela sofre violência de todas as instâncias, né?
o assédio, a violência, ela tem aí os seus tipos, as suas hierarquias, e vem mesmo, né? Ela é ascendente, ela é descendente, é horizontal, vertical. E falta ainda, avançamos muito, não se pode negar. Mas ainda falta essa consciência, né? Esse letramento dentro da nossa profissão. Nas minhas atividades acadêmicas, eu não ensino os meus alunos a aprenderem a ser assediados. Eu ensino os meus alunos, eu planto uma semente para que eles identifiquem as violências e principalmente que eles também não reproduzam isso. Perfeito. Porque isso é muito comum. Isso Até porque você é mais comum do que aparece. É mais comum do que acontece. Que você é uma professora. Ô, Di, tem uma foto aí dela com os alunos. Peraí que ele vai me ajudar. Já tem outro convidado chegando aqui, o Cacau pode por uma. É a foto da Celi com os alunos. Isso. Majoritariamente você. Que saudade. Você faz parte da formação de quantos profissionais, né? Então, dentro disso, se você parar bem para pensar. Isso aí essa foto tem alguns anos. Eu achei umas coisinhas. Eu fui mexer nos arquivos da Celi. Nossa, mãe, eles estão todos formados e trabalhando. Ai, que saudade. Você sabe que eu já formei 80% da Baixada Santista. Uau! Aonde quer que eu vá, ou academicamente, ou profissionalmente, ou até mesmo passeio, de maneira informal, eu sempre encontro pessoas que foram alunos, né? Que hoje são profissionais, que hoje atuam na área. Mas eu, Cláudia, é algo que eu aprendi, né, na mais tenra idade, que eu levo para a minha vida. Eu faço tudo com muito... Eu me coloco muito, né? E enquanto fizer sentido, eu estarei ali. Eu só brigo por aquilo que eu acredito. Sempre. Em qualquer aspecto da vida, com qualquer pessoa, eu não obrigo a minha presença e nem aquilo que eu tenho para dividir com o outro. Exatamente. Mas eu só continuo enquanto fizer sentido. Enquanto fizer sentido para mim, eu vou continuar. Vou continuar falando sobre letramento racial, eu vou continuar ocupando os espaços sociais, eu vou continuar dividindo com a população acadêmica aquilo que eu sei e aprendendo também, porque professor não é soberano, tá? É importante deixar claro aqui, porque é uma troca. Você divide aquilo que você sabe, você também aprende, porque aluno ele é uma potência, assim como são os usuários dos serviços do SUS, assim como são os profissionais com os quais a gente trabalha. Só que tem gente que assedia, que é violento e que acha que isso é natural. Eu não naturalizo, eu não normalizo, eu processo e eu denuncio. Maravilhosa. Ô, Celi, dentro desse trabalho social, falando um pouco sobre esse trabalho desenvolvido diretamente, eu acho que você tem um lado pontual que você estava nesse trabalho justamente na época da pandemia. Você estava dentro desse trabalho social. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco de alguma experiência, de o que você pode trazer um pouco dessa vivência para a gente. Bem, é importante deixar claro, eu falei isso em um outro programa em que eu tive a oportunidade de participar também, que a pandemia, né, ela escancarou, ela evidenciou algo que já existia, mas que não se trazia à tona, não se discutia, que é a vulnerabilidade de determinadas populações, certo? Então, é algo que eu refuto bastante, porque nós temos dados do antes e do depois. É óbvio que com uma pandemia, da forma como aconteceu, isso trouxe aí inúmeros prejuízos, inúmeros desafios, e nós tivemos muitas perdas. Então, foi na pandemia que eu iniciei o meu trabalho, né, numa instituição, e para você lidar
com as pessoas, naquele processo de isolamento da qual as pessoas estavam vivenciando, lidar com o medo, né? Foi um grande desafio. E aí você tem que entrar com o teu conhecimento, com a tua humanidade, que nós temos muitos humanos hoje, mas a humanidade parece que está escapando pelos dedos. Então, muita humanidade. No espaço acadêmico também, porque foi aquela virada de chave. Você está num dia ali na sala de aula com todas as pessoas, de repente mudou, virou. Então, o acolhimento com os alunos, principalmente com os da tecnologia, porque a maioria não tinha, né? Você ficar com o celular o tempo inteiro não é sinônimo de que você sabe usar a tecnologia a seu favor. Perfeito. E nós tivemos aí um desafio, foram noites, foram madrugadas, acolhendo alguns alunos que não tinham condição, não entendiam, mas nós conseguimos. Um outro desafio também, com relação desse período pós-pandêmico, posso dizer assim, foi justamente trazer à tona essas questões do letramento racial. E clarificar, eu falei isso e vou falar aqui também. Não se pode justificar a violência, a vulnerabilização de determinadas populações, colocar tudo na conta da Covid-19. Aí fica fácil, né? Não dá. Aí fica fácil. Houve sim, não temos como desqualificar, desvalorizar e muito menos entender o quanto que a pandemia ela trouxe prejuízos, oportunidade de reflexões, mas não dá para colocar tudo na conta. Tá, não é um pacote. Não é. Mas eu estive lá, eu estive presente e tiveram pessoas que tiveram dificuldades para se reintegrar, para se reconhecer, mas nós continuamos aí, né? No trabalho. No trabalho, não né? Para. Com razão, com conhecimento, mas precisa respeitar o teu semelhante. Perfeito. E é por isso que eu insisto tanto hoje não é hoje aqui no Cacau Pod, mas atualmente na vida, em falar sobre a violência dentro dos espaços acadêmicos. Isso é necessário, né? Os cursos onde eu trabalho com os alunos, eu não posso me atrelar somente ao que está ali no plano de ensino. Eu preciso trazer os temas que são atuais e eu sei que os meus alunos, que hoje são meus alunos, amanhã serão futuros colegas, eles vão passar por isso. Perfeito. E eles precisam minimamente, o mínimo que eu posso fazer para contribuir é justamente trazer esse assunto à tona. Perfeito. E com relação às mulheres, né? Nós somos testemunhas do quanto as mulheres das nossas famílias sofreram violência, o quanto que nós sofremos violência diariamente. Esse mês especial é dedicado ao não contra a violência da mulher. Nós temos uma lei potente, Maria da Penha, né? Que foi um marco mundial. Mas, ainda assim, o Atlas da Violência ele mostra que por cada 20 minutos ou 20 segundos, uma mulher é morta, né? E a gente precisa. E eu queria deixar aqui para os teus espectadores, né? Para eles pensarem um pouquinho, Cláudia, que nós, mulheres, independente de nós sermos amigas, sermos colegas, gostarmos ou não, concordarmos ou não, porque a concordância, total, não existe. Eu acho que se imperar o respeito, está tudo tranquilo. Mas nós precisamos ter algo chamado sororidade. A mulher, difícil, hein? Ela é muitas vezes, ela apresenta falas machistas mais cruéis do que os homens. Por que é que nós, mulheres, ainda acreditamos que uma mulher apanha do marido porque tem motivo? Qual o motivo dela ter apanhado? Por que é que uma mulher que sofre uma violência do tipo sexual, ela pediu a violência emocional, violência psicológica? Gente, nós precisamos... Então, assim, nós temos a legislação, nós temos os dados, o Atlas da Violência está aí para comprovar. Nós precisamos, sim, fortalecer as mulheres, nos fortalecermos. Não existe motivo para uma mulher apanhar,
uma mulher ser abusada sexualmente, sofrer violência financeira, psicológica e emocional. E outro dia, eu estava lendo um determinado... Porque eu leio, né? Eu evito falar um pouco, mas eu leio alguns comentários. Outro dia, uma profissional da saúde justificando que a mulher tomou 60 socos, que o rapaz que a agrediu, ele sofreu violência na infância. Gente, desculpa. Você também sofreu. Eu também sofri. E aí você foi trabalhar o quê? Você foi cuidar da saúde mental. Vai procurar terapia, entendeu? Vai procurar terapia, vai procurar ajuda, vai fazer boxe, muay thai. Olha, eu fazendo. Mas tá certo. Você entendeu? Hoje, não é possível. Eu estou não preparando. dá. Foi uma mulher que justificou, né? Ela justificou, ela comentou. Ela fez uma fala e ela disse que o agressor, ele sofreu violência. Gente, nada justifica a violência. Eu escutei dentro da clínica. Não adianta. Que ela apanhou porque ela falou algo errado no momento que ele estava nervoso. Então, justificando o injustificável. Eu costumo também dizer para os alunos, porque eu trabalho muito com as questões de saúde mental e outras disciplinas, e falo da formação, modelos teóricos, né, da formação da personalidade, eu costumo dizer o seguinte, que isso a psicologia traz, algumas teorias trazem, que é muito comum nós repetirmos padrões, né? Aquilo que eu aprendi, eu vou repetir. Então, nós aprendemos, sim, social, culturalmente, que a mulher é para o cuidar, que a mulher que tem que dar conta de tudo, que a mulher tem que cuidar do homem, a mulher tem que cuidar da roupa, da casa, das coisas do homem, e ela tem que ser ipsis literis a mãe dele. E esse padrão acaba se repetindo. Ainda que a mulher ainda que ocupe um lugar de destaque na sociedade, esse lugar de destaque ele não é evidenciado. Não. Nós ainda ganhamos menos do que os homens e por aí vai outras estatísticas. Porém, esse padrão também precisa ser revisto. E é importante isso ser dito aqui, porque de repente, alguém que escute, Cláudia, vai pensar, fala, poxa, a minha mãe agia assim. Eu, até pouco tempo atrás, eu vim entender que o meu padrão de comportamento dentro das minhas relações estava muito atrelado a um padrão que a minha mãe adotava. Perfeito. E detalhe, eu não fui criada com a minha mãe. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 4 anos de idade. Opa! Como é que se explica? Eu ia perguntar isso agora. Como é que se explica você ter aprendido, você copiar um padrão que era... De alguém que está ausente, que você não conheceu. Mas você não esqueça que eu fui criada por outra pessoa. Tá. Não é? E aí... Por um pai que também vem desse padrão. Vem desse padrão. E não dá para você também culpar um ou outro. Cada um, de fato, dá o que tem. Perfeito. Mas nós não somos obrigados a receber qualquer coisa. É sobre... Nós não somos obrigados. A gente aprendeu o poder de abrir a porta, não né, querida? Então, eu quero deixar aqui um convite para reflexão. Para reflexão. Quem quisesse, de repente, se sentir à vontade, entrar em contato com a Cacau Pod, quem é aquela mulher que foi conversar com você? Não há problema, mas eu quero deixar essa reflexão. Você sabe que eu acho que você tem... Olha, eu acho que você tem que fazer um trabalho. A gente vê muitos movimentos de mulheres hoje. Sim, né? Muitos. Tá faltando um da Celi. Porque você tem muito para contribuir. Esse podcast é nada, gente, comparado com o que essa mulher tem para contribuir. O quanto que essa provocação, as provocações que ela consegue fazer dentro de uma situação... te sacode de você se mover. Eu sou fruto disso mesmo. Então, acho que, sei lá, entendeu? Então, Cláudia... Arrumando mais trabalho para ela. Não tem problema. É algo que está na minha mira, tá? Mas antes tem uma situação Sim. que você sabe, né? Que também não cabe aqui. Não. Que ela precisa de um desfecho. Perfeito. Então, tão logo essa situação tenha um desfecho, porque essa situação ela também vai entrar
vai fazer parte dessa iniciativa. Quem fala muito sobre isso é o Sérgio. Ele fala assim, você podia fazer algo, palestrar, né? Falei, na rede social, Papai você tem sabe muito das aluno coisas. e tal. Falei assim, é um projeto, né? Que ainda está guardadinho, mas eu preciso, primeiro, tem um ciclo que precisa ser Perfeito. encerrado, porque essa situação que eu vivenciei, que foi de extrema violência, assédio moral, dentro do institucional, né? Do tipo institucional, ele precisa ser encerrado para que ele seja também incluído neste projeto. Perfeito. Né? Isso não é algo que É não engraçado, vai... eu não sei se é uma característica da mulher, eu não sei, eu acho que eu vejo muito isso próximo das mulheres que eu tenho. Como que a gente consegue transformar dor em força, em propósito, né? Na verdade, Conceição Evaristo, que é uma mulher preta, né? Acadêmica, e ela fala, uma das falas dela, volta e meia eu retorno para assistir, né? Uma entrevista em que ela diz que ela não gosta e ela não aceita quando as pessoas dizem, mas você conseguiu, se você conseguiu, todo mundo consegue. Isso é uma utopia. Utopia, ok? Porque o sacrifício que uma pessoa faz, os desafios que uma pessoa preta enfrenta para conseguir, nem se compara a uma pessoa que tem os seus privilégios, ok? Perfeito. E isso precisa ser feito uma discussão, precisa ser realizada de forma muito respeitosa, para que a gente não crie mais polarização do que nós temos por aí, ok? Mas isso precisa ser didático. Agora, eles tentaram nos matar, mas nós resolvemos não morrer. É sobre isso. Então... Ai, Jesus. A gente pode falar um pouco, porque não tem como eu não falar isso contigo, do que é viver a ancestralidade no meio disso tudo? Como que você traz... Olha... A ancestralidade para calçar isso tudo? Então... Eu até me encolho para falar. Então, todos nós temos histórias, né? Todos nós. Cada um de nós tem uma história, certo? E durante muito tempo, as coisas acontecem na vida da gente, a gente vai resistindo, vai vivendo, vai... E a gente, às vezes, não entende de onde vem, o porquê que vem. Mas, a partir do momento que você começa a estudar sobre, você começa a se disponibilizar e ter disposição para entender um pouco da tua história e da tua ancestralidade, é um caminho sem volta. Você começa, de fato, a ficar mais disponível, a ter mais disposição, ter mais humildade para escutar, para receber aquilo que a tua intuição tem para te dizer. Então, os meus ancestrais, eles falam comigo através da minha intuição, do meu desconforto. Então, algo que eu também trabalho muito, muito, com todas as pessoas que eu tenho oportunidade de conviver, ou que encontro no caminho, né? Não se esprema, não se diminua para caber no mundo de ninguém. Tem uma imagem... Quando você começa a se relacionar com alguém, tem um encantamento, aquela coisa boa, você só quer ficar com a pessoa, e, de repente, você começa a se diminuir, você se afasta dos seus amigos, você se afasta dos seus propósitos. Você faz tudo para agradar aquela pessoa. Você funde a tua identidade na dela, ou pior, você mata, você camufla, você espreme a tua identidade para você fazer parte do mundo do outro. E aí, quando você menos espera, você olha e fala, quem sou eu? Onde eu estou? O que foi que eu fiz de mim? E isso a ancestralidade me ensina todos os dias. E todos os dias eu me reafirmo enquanto mulher, negra, filha do Euclides, filha da Arlete, que já foram para o outro plano, que já cumpriram essa missão, filha do meu pai Xangô e filha da minha mãe Ansã.
Esta é a Celi. Casada... Chega ou não chega? Chega. Casada com o Sérgio, mãe do Zeca e do Black, que são 2 gatos, né? Venho de uma família materna e paterna linda, potente. Inclusive, eu tirei uma foto, coloquei no grupo da Potente. Falei, vou gravar um podcast depois. Entendeu? De uma família potente, de uma família maravilhosa. Entende? Isso é ancestralidade. Então, eu não me permito me diminuir, deixar de fazer aquilo que para mim faz sentido para eu agradar a ninguém. E eu costumo dizer, e vou repetir, eu não sou obrigada a nada. Quem quiser me acompanhar aqui, suba, porque eu não tenho condições de descer. Os meus ancestrais fizeram isso. Eles foram escravizados. Eu não sou descendente de escravos. Eu sou descendente de pessoas pretas que foram escravizadas. Perfeito. Então, o que fizeram com eles, não vão fazer comigo, porque só faz comigo aquilo que eu permito, e eu não permito pouco. Fê, quem quiser nos acompanhar, que suba, porque a gente não vai descer. Receba. É sobre. Como? O que eu faço? Faço. Eu amo ela. Você falou que tem alguma provocação, só que a Celi, ela veio com o dever de casa. Nós temos 9 minutos pela minha conta. Meu produtor está derrubando a casa ali. Meu outro convidado chegou. Hoje o estúdio está cheio de movimento. Meu outro convidado é babadeiro. Que temos aí que você trouxe? Que ela trouxe uma cola ali, viu, gente? Na verdade, eu só queria deixar algumas falas, porque eu sei que o tempo já se... Parece urge. Que não, né, Fia? Bom, agosto lilás é o mês da violência contra a mulher, tá? Então, é algo, gente, a violência não tem desculpa. Contra a mulher ainda, menos ainda. Denuncie, 180 está aí, certo? Cada denúncia que você faz, ainda que muitas vezes a mulher ela resolva retroceder, vai viver de novo com o assediador, com o homem violento, não fiquem com raiva da mulher. Não fica com raiva. Não julgue, até porque você não está lá, você não sabe o que está acontecendo. Dependência emocional é uma doença. Dependência emocional é algo gravíssimo. É gravíssimo, tá? A Lei Maria da Penha, ela é um marco e, portanto, é um chamado à coragem. Romper o silêncio é salvar vidas, ok? Algo que é importante a gente saber é que, se você não puder ajudar, não atrapalhe. Porém, estar disponível, porque muitas mulheres elas não denunciam, isso não sou eu quem estou dizendo, tá? De forma aleatória, eu estou afirmando, porque existem relatos, existem artigos, o Atlas da Violência está aí para mostrar, tá? A mulher, muitas vezes, não denuncia por medo da abordagem dos profissionais da segurança e da saúde que poderiam acolher. Então, se eu, como mulher que sofro uma violência, eu vou num departamento de segurança pública, ou eu vou num serviço de saúde, para eu poder ser acolhida, eu escuto. Mas o que você fez? Qual o motivo dele ter te batido? Consequentemente, a mulher não vai querer, né? A cada denúncia, uma chance de recomeço. Agosto lilás é resistência, coragem e esperança. É sobre. Tem coisas que eu só me sinto à vontade para falar em lugares que eu me sinto segura e acolhida. Exatamente. Então, com a Celi aqui, e a Celi sabe do que eu estou falando, porque ela foi meu porto seguro, eu me sinto acolhida para falar. Dentro, é que eu falo que tem coisas que a gente, não é ficção, que a gente sente na pele. Sim. Então, eu sou uma mulher que eu abri mão dos meus direitos que eu tenho, o que eu tinha. Não tenho mais, que eu não quero. Mas porque a minha primeira abordagem,
eu sofri essa violência de eu chegar no serviço e eu escutar que o Alecrim Dourado tinha direito porque ele era homem. Que ele tinha direito porque o nome dele estava lá. Então, quando você chega no lugar que é para te acolher, que é para te dar o suporte e a segurança que você está buscando, você se sente mais uma vez agredida. Então, isso eu senti na pele. E a gente, sim. E quem assistiu o episódio, 3 episódios para vocês assistirem, para entender essa ideia, essa história toda. A advogada Priscila, que esteve aqui, a gente falou muito sobre isso. O episódio com a Bruna, que trabalha com serviços públicos, e fecha com esse episódio da Celi. Volta para trás mais alguns episódios. Por que que a gente traz a violência? Primeiro, porque a gente fala muito e a gente... Parece que quanto mais fala, mais violência acontece. Mais comum fica. Não é? Talvez não é que tenha aumentado, não, a violência, é que hoje se tem mais denúncia. As pessoas se sentem mais representadas, né? As pessoas se sentem mais fortalecidas. E nós temos, é importante também deixar claro, quero trazer um detalhe para o teu público que eu acho que é de extrema importância. Nós temos as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, da ONU, que tratam especificamente também de outros tópicos, mas tratam da violência em diferentes pontos. Tá. Em especial, Cláudia, a ODS 5 e a ODS 16, tá? Então, é importante a gente também saber que isso não é conversa de mimimi, de fim de tarde e nem de mimimi, não. Existe todo aí um grupo de especialistas, existem pessoas que estudam sobre o assunto, que se organizam, que planejam, organizam e deixam à disposição da população, da sociedade, do mundo, temas que são importantes, que são relevantes, inclusive que resultaram na formulação das ODS. Tá? Então, é importante que as pessoas saibam disso. Tá? E tratam da igualdade racial, tratam da questão da violência, paz, né? O ODS 16, ele fala de paz, justiça e instituições eficazes. Não cabe mais eu pensar no tempo do meu pai, no tempo da minha mãe, no tempo dos meus avós, né? Eu costumo dizer que a síndrome de Gabriela, ela só é bonita no livro e nas obras do famoso e saudoso Jorge Amado. Maravilhosa. Ai, gente, passa rápido, né? Passa. Tem programa que eu quero ficar aqui 3 horas conversando com a Celi. Ela vai voltar. Só isso que eu vou falar para vocês. Ela nem sabe, mas ela vai voltar. Que a 6ª temporada eu vou precisar dela aqui, pros negocinhos. Ela vai voltar. Vai ser a peça-chave do Cacau Pod. Só isso que eu vou falar para vocês. Amiga, muito, muito obrigada. É muito significativo você estar aqui. Você sabe o quanto é importante e para mim você estar aqui. Sim, eu sei. E é importante eu poder estar aqui por vários motivos. Vários. Primeiro, eu estando aqui hoje, estar aqui hoje, melhor dizendo, é motivo de que eu me reergui. A Celi voltou. Segundo, que eu precisava estar aqui. Eu tinha me comprometido com você já há uns 2 anos, não é? Isso. E terceiro, que dar voz, representar, isso é representatividade, né? 2 mulheres pretas sempre será melhor que uma. Adoro. Amo você. Obrigada, papai. Cadê? O diretor da câmera, obrigada. Papai, muito obrigada. Eu amo você, o seu Sérgio. Eu queria que você estivesse aqui também. Tô emocionada e é isso, vocês já sabem. Sigam a Celi nas redes sociais. Tá aí no GC o @ dela. Ela vai começar a mexer mais nas redes sociais dela. Em breve. Então vocês sigam ela. Vem coisa por aí. E mesmo que ela não quiser, ela vai se mexer, porque eu vou usar ela aqui no Cacau Pod.
Porque ela vai me ajudar num negocinho aí na 6ª temporada que tá vindo. Ajudaremos. A vocês, meus espectadores, muito, muito, muito obrigada. Hoje nós estamos nas gravações dos últimos episódios da 5ª temporada. Muito agradecida, muito feliz, gente. Muito feliz, muito agradecida. Tem coisas que eu não consigo explicar para vocês em palavra. Só quem me acompanha desde o começo, quem está com a Cacau desde o começo, entende a singularidade e a importância. Meus convidados, eles não são convidados à toa. Com certeza tem base, entendeu? Tem a essência que eu tanto gosto de trazer no Cacau Pod para vocês. Então, obrigada por mais esse episódio. Obrigada, Tela VIP. E seguimos. 6ª temporada tá chegando. Meu diretor Master chegou ali. Ele fica doido comigo, mas eu amo ele. Max, I love you. Um beijo, meus amores. Até o próximo episódio.